Ele está dizendo aqui que ele se deparou com a morte, situações as quais ele viu a morte. Ele viu a morte face a face, de perto. Situações que ele pensou que ele iria morrer, que havia chegado o fim dele. Então ele passou pelo vale da sombra da morte. Enfrentou situações de perigo, situações que a sua vida estava em risco, porque havia muitos inimigos que queriam matá-lo. E muitas vezes esses inimigos, muitas vezes, eles conseguiram tentar contra a vida de Davi. Mas quando os inimigos tentavam, Deus fazia o que? Deus protegia. Deus os protegia. Porque Deus estava ali cercando, assim como o pastor, que está ali no meio do seu rebanho, protegendo do lobo, do urso, aleluia. Porque Davi sabia do cuidado que o pastor tem com as suas ovelhas. Ele mesmo chega a dizer, quando ele estava na presença do rei Saul, e ele então se apresenta para lutar contra Golias, e o que ele diz em resposta a Saul? Que ele havia lutado com o leão e com o urso, que ele havia livrado as suas ovelhas das garras, da boca do leão e do urso. E ele disse, esse incircunciso filisteu, chamado Golias, ele vai ser como um urso, como um leão, que eu os venci, que eu os derrotei, aleluia. Porque ele, como pastor, ele foi lá e enfrentou o perigo, ele colocou a sua vida em risco para proteger as suas ovelhas. Então ele entendia que Deus também estava ali protegendo a vida dele. Mesmo que a morte estivesse rondando, estava ali ao derredor, querendo atingi-lo, querendo ceifá-lo da terra, aleluia, mas ele sabia que a proteção de Deus estava sobre ele. A proteção, o cuidado do Senhor, aleluia, que ele não partiria da terra antes da hora, que Deus não ia permitir que ele fosse ceifado, que os seus dias fossem abreviados, e ele partisse antes da hora, antecipadamente, mas que ele haveria de cumprir todos os seus dias. Então muitas vezes a morte se apresentou para Davi, ele viu a morte, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aleluia, mas olha o que ele declarou, não temerei mal nenhum, não temerei, eu não vou ficar com medo, eu não vou deixar com que a morte venha me causar medo, venha me assombrar, venha me fazer ficar aterrorizado, espantado. Eu não vou temer. Ele decidiu isso. Eu não vou temer, porque a minha vida está sob os cuidados de Deus. É Ele que está cuidando de mim. É Ele que está me protegendo. É Ele que vai me livrar de todo mal, de todo perigo. Aleluia. Então ele entendia que ele não estava sozinho, que havia um Deus que estava com ele, que o Senhor, o seu pastor, estava presente em todo momento, estava ali junto dele, querido. Então ele não precisava temer as ameaças de morte, aleluia, aquilo que as armadilhas que os inimigos armavam contra ele para matá-lo. Ele não precisava temer as setas que eram lançadas contra a vida dele para atingi-lo e levá-lo à morte, temer a espada, temer, aleluia, né? As lanças, os carros do inimigo. Ele não precisava temer, porque ele falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, querido. Olha a convicção que estava no coração de Davi, a certeza que ele tinha em seu coração, porque ele sabia quem era Deus. Quando nós, querido, sabemos quem é Deus, a nossa visão muda, as nossas atitudes também mudam quando nós sabemos quem é Deus. Quem é o Senhor para nós?
vida. Agora, quando a pessoa não sabe, a pessoa verdadeiramente, ela vai fazer o quê? Ela vai temer. Ela vai temer, ela vai deixar com que o medo venha lhe paralisar, lhe imobilizar. A pessoa vai viver verdadeiramente atormentada, assustada, aterrorizada. A pessoa vai fugir, vai tentar se esconder. Por quê? Porque a pessoa não conhece quem é Deus. A pessoa não tem a visão de quem é o Senhor. A visão que Davi, ele teve. E é essa visão que nós precisamos ter a respeito de Deus. Porque quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Como nós estamos vendo esse Deus? Nós vemos Ele como um Deus que está distante, que está lá no céu, um Deus que está indiferente a tudo que está acontecendo em nossa vida, à nossa volta. Nós vemos esse Deus como um Deus que está muito ocupado, não tem tempo para nos ouvir, nos atender. Nós vemos esse Deus como o quê? Como um carrasco, como um ser, né, que está só esperando a gente cometer uma falha, um erro, para nos açoitar, para nos castigar. É dessa maneira que você tem visto Deus, mas Davi, ele via de maneira diferente. Ele tinha uma outra visão a respeito de Deus, como um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que mesmo sendo justiça, mas Ele não deixa de amar, Ele não deixa de cuidar, Ele não deixa de proteger. Aleluia. Então era essa visão que Davi tinha a respeito de Deus, que Deus iria guiar a sua vida, que Ele não ia andar pela vida errante, não, sem saber para onde estava indo, aonde que ele ia chegar, não. Ele sabia exatamente, porque Deus iria guiar e ia mostrar o caminho. Então ele não andava sem direção, porque quando lhe surgia alguma dificuldade, problema, o que ele fazia? Ele recorria a Deus, ao seu pastor. Ele buscava a presença de Deus, se aproximava dele por meio da oração. Aleluia. Então Deus, então, que fazia o que? Cuidava. Então ele fala: não temerei mal algum. E por que ele não temia? Porque tu estás comigo. Olha a convicção. Tu estás comigo. Então ele tinha plena certeza no seu coração que Deus estava com ele, que ele não estava nesse mundo desamparado, sozinho, desprotegido, sem o cuidado de Deus, não. Então há pessoas que precisam também ter essa certeza no seu coração, essa convicção. Precisam, queridos, se aproximar do Senhor. E precisam ter com Deus um relacionamento. Porque Davi aqui está falando a respeito do relacionamento que ele tinha com Deus, querido. Era um relacionamento íntimo, de pastor e ovelha. Aleluia. Porque o pastor, ele está ali no meio do rebanho. Ele está ali presente. Então Davi sabia que Deus estava presente em sua vida. Mesmo quando tudo estava dizendo que não. Mesmo quando os inimigos o atacavam, cercavam. Parecia que ele estava sozinho. Muitas vezes, talvez vinha na mente dele seu pensamento: agora você está só, agora é o teu fim, acabou para você. Mas dentro dele estava aquela certeza: não, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, então eu não preciso temer. Ele está presente, o meu pastor está presente. Então eu não preciso temer. Aí ele fala aqui: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Prepara-me uma mesa na presença do meu adversário. Então Davi está aqui falando e pedindo a Deus para que preparasse uma mesa, um banquete, uma ocasião, um momento de comemoração. Aleluia. Porque os seus adversários iriam ver. Falou: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos.
Senhor, prepara. Faz com que eles vejam aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Faz com que os meus inimigos contemplem. Eles vejam, porque os inimigos de Davi eram inimigos físicos. Inimigos físicos, visíveis. Então ele falou, prepara, Senhor, uma mesa, um banquete. Aleluia. Aonde eu serei ali honrado. Eu serei ali, querido, exaltado. E os meus inimigos verão. Eles verão. Aleluia. A minha vitória. Que o Senhor está comigo. Que o Senhor está presente. Que eu não estou sozinho, não. Aleluia. Então esse salmo fala sobre a provisão de Deus. O sustento, o cuidado. Esse salmo, ele fala, aleluia, sobre a direção, a orientação que Deus nos dá. Esse salmo, ele fala, né, sobre o fortalecimento que nós precisamos ter em nossa vida, na nossa caminhada. Aleluia, para que nós não venhamos desfalecer, para que nós não venhamos morrer. Então esse salmo, ele fala de proteção. Ele fala também de vitória. Aleluia. Por isso ele fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aleluia. Porque ele tinha certeza que Deus iria preparar para ele o melhor. Que ele iria querer se assentar e se fartar. E os seus adversários iriam presenciar, iriam ver aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Glórias a Deus. E ele fala aqui, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então Davi, como pastor, ele sabia que quando as ovelhas, querido, às vezes elas estavam reunidas, né, em grupos, no aprisco. Então ali no aprisco era um lugar o quê? Um lugar muito seco. Então ali havia aqueles enxames de mosca. Havia ali muitas moscas que ficavam ali, sobrevoando ali, pousando na cabeça das ovelhas. O local onde as ovelhas costumavam ficar, havia muitas moscas. E elas ficavam ali pousando nas orelhas, pousando na cabeça. E se alguma daquelas ovelhas estivesse ferida, e aquela ferida não fosse curada, tratada, o que acontecia com a ovelha? A mosca conseguia colocar ali uma larva, e aquela ovelha, ela saía, né, perturbada, ela saía agitada, inquieta. Então, de maneira que ela também inquietava as outras ovelhas, porque as ovelhas são um animal muito dócil. Elas são um animal que são medrosos. Qualquer coisa assusta elas. Então, quando uma delas estavam feridas, e as moscas começavam a posar e colocar ali larva nas feridas, elas começavam a ficar inquietas, agitadas, e começavam a se bater, começavam a correr, de maneira que elas fugiam. As ovelhas então fugiam, querido. Aleluia, né? E o pastor então tinha que ir atrás daquela ovelha. E essas moscas, isso poderia até mesmo levar a ovelha à morte. Então o que o pastor fazia? Para que essas moscas não, querido, pousasse e colocasse sobre a ferida uma larva. Ele derramava sobre a cabeça dela óleo. Porque o óleo impedia as moscas de pousarem. De estarem ali sobre a cabeça daquela ovelha, aleluia, e colocar ali as larvas naquele ferimento. Então ele derramava sempre o quê? O óleo na cabeça da ovelha. Então diz aqui, por isso que Davi ele fala que unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Então, querido, hoje, né? Há muitas moscas hoje, muitas coisas que tentam também atingir a nossa cabeça. Muitas moscas. São os maus pensamentos,
pensamentos errados que vêm sobre a nossa mente. O pensamento de dúvida, é o pensamento de morte, é o pensamento da incredulidade, é o pensamento do engano, da mentira, o pensamento impuro, o pensamento imoral. Então vem muitos pensamentos, pensamento desonesto. Então vem sobrevoar sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, assim como acontecia com as ovelhas. Mas o que o pastor fazia? Ele derramava o óleo. Ele derramava o óleo, aleluia. E o óleo impedia essas moscas de pousarem. E o que Deus ele faz na minha vida e na sua vida hoje? Quando nós, querido, o buscamos e colocamos ele como nosso pastor, deixamos ele cuidar da nossa vida, ele derrama também o óleo, aleluia. O óleo que é o Espírito Santo, ele derrama sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça o óleo, querido. E esse óleo, o Espírito Santo impede das moscas, impede dos demônios, impede, querido, aleluia, desses ataques, impede disso de nos atingir e nos ferir, aleluia, de querer nos contaminar. Porque a mosca, quando encontrava uma ferida aberta, colocava ali as suas larvas. Então, ali começava a ver o quê? Uma contaminação. E se aquilo fosse se alastrando, poderia levar essa ovelha à morte. E assim também, querido. O diabo, quando ele encontra em nós uma ferida, uma brecha, ele vem e faz o quê? Ele coloca em nós também ali uma larva. Ele coloca em nós também uma semente que nos contamina. Aleluia. Algo em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma que nos contamina. É uma mágoa, é um ódio, é uma revolta, é uma ira. Aleluia. Ele coloca em nós, que nos contamina, para que nós venhamos o quê? Morrer. Porque se nós não formos sarados pelo pastor, se nós não permitirmos o pastor